Olá, a Bíblia como ela é. Hoje nós vamos expositar uma característica de Abigail que é muito importante. Foi para Abigail e é muito importante para os dias de hoje, para a vida cristã. No capítulo 25 de 1 Samuel, no versículo 36, a palavra do Senhor nos diz: E vendo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Aqui nós temos a volta de Abigail. Ela volta para casa, ela volta para o seu lar. Na primeira, ou melhor dizendo, no primeiro estudo sobre Abigail, nós trabalhamos essa transição de ficar ou fugir. E às vezes nós nos colocamos nessa situação. Vamos ficar em casa ou vamos sair de casa? Vamos desistir da nossa casa, do nosso lar, ou vamos investir no nosso lar? É um momento de reflexão, de introspecção. E foi isso que Abigail fez. Abigail ficou. E agora, ligado a essa transição, nós temos uma característica, um adjetivo, que é relevante para qualquer relacionamento, principalmente no relacionamento conjugal, que é a fidelidade. Ser fiel. Abigail foi fiel, apesar de Nabal ser tudo aquilo. Não conversava, era grosso, era genioso, não se manifestava com palavras de gratidão, não estava pronto para mudanças, é aquele que nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Era como o seu nome já dizia, Nabal, que seria Nabal como um cão, o filho de Belial, filho da maldade, filho do mal. Nabal era assim. Abigail era o contrário. Abigail demonstrou fidelidade. Essa foi a frase que mais chama a atenção na relação de Abigail, quando ela diz aqui, botou Abigail a Nabal. Isso é fidelidade. A definição de fidelidade no dicionário de Aurélio é constância, firmeza nas afeições, nos sentimentos, perseverança. Alguém então perguntou, o que é pior? O que é mais trágico? Sair de casa, separar-se definitivamente, ou continuar em casa, mas mantendo um caso fora, às vezes só na mente. Ambos os comportamentos acima são atitudes de infidelidade, pois o compromisso assumido foi rompido. Fidelidade também deve existir no relacionamento pai versus filho, filho versus pai. Biblicamente, um tem compromisso natural com o outro, e o afastamento é infidelidade. A infidelidade, no sentido aqui, num aspecto de traição, não é só no ato, porque Jesus já disse isso, mas já foi palavra do Senhor, que só no pensamento, nós pecamos só no pensamento. Não é na prática, mas no pensar, na elaboração. Então, nós pecamos em pensamento. Fidelidade também deve existir no namoro, pois quem não cumpre o que fala antes de casar, cumprirá depois. É muito difícil, não é?
Então, o casamento como a relação mais profunda entre seres humanos é o casamento. É no casamento que nós aprendemos. O casamento é considerado uma universidade. Você entra, às vezes, você acha que conhece seu cônjuge, mas você vai descobrindo no dia a dia, na relação, você vai descobrindo coisas que você até fica surpreso. Será que eu não me casei com essa mulher? Me casei com outra e agora estou surpreso com as atitudes. Porque num casamento, na relação profunda, é que as coisas começam a aflorar, a demonstrar aquilo que você é, na verdade, o que você era e que foi escondido lá no início. Por isso que um casamento apenas baseado na paixão, na beleza, são frágeis. Porque o casamento deve ser baseado no amor. A Bíblia diz que o amor é a raiz, o amor é o alicerce de todos os dons. É o amor que suporta, não é? É o amor que compreende, é o amor que perdoa, que tolera. Então, o casamento deve ser baseado no amor, num compromisso, na fidelidade, de ser, pelo menos, testemunha. Todas as pessoas, inclusive o público que nós estamos falando hoje é para casais, então todos nós estamos sujeitos a cair. Por isso, precisamos ficar mais atentos aos compromissos assumidos, consciente da fragilidade. O ser humano nasce infiel e mesmo após a sua conversão, não fica isento da tentação de ser infiel aos seus compromissos. O salmista Davi, o monarca Davi, no Salmo 51, ele diz lá que ele foi concebido em pecado. A infidelidade já está num homem. Essa infidelidade, ela é para com Deus e na horizontal para com o seu próximo. E nós levamos essa infidelidade para o relacionamento conjugal. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Davi, com todas as qualidades apresentadas, não é? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que era mestre do louvor, tudo isso, mas ele caiu. Davi era casado, tinha filhos e, sobretudo, era ungido do Senhor, cheio de largas experiências com Deus. O texto lá que relata esse fato é 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. Mostra que ele foi infiel quando arrefeceu a vigilância, quando baixou a guarda. A gente tem que olhar se estamos em pé, a gente deve tomar cuidado para não cair. Numa aula anterior, eu citei esse versículo e acrescentei que nós não somos tentados acima do que não podemos suportar. A gente deve tomar cuidado para não cair. Quem vai nos dar essa segurança diante das situações é se nós estamos vivendo pelo Espírito, não pela maldade da carne, pela natureza pecaminosa que é a carne, mas dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dará força para não cairmos, nos dará força para suportarmos e resistir às tentações do dia a dia, somente nessa área da infidelidade. O mundo apresenta uma solução que para nós cristãos é inconcebível, inaceitável, algo que o mundo diz. O mundo apresenta a liberação sexual, ou seja, a promiscuidade. Você tem sua esposa e você pode ter relacionamentos lá fora. O casamento mais dinâmico, eles vão dizer, olha, o casamento vai melhorar. Se você tem alguém lá fora, olha, você já chega com um certo desejo dentro de casa.
enganando gente. O diabo, ele é mestre em enganar as pessoas. E mestre, principalmente, em enganar os cristãos. Basta olharmos para o passado, lá no pecado original, o que aconteceu. Que ele distorceu a frase, a palavra de Deus. Então, quando Deus diz, certamente morrerás, certamente, observe que o advérbio usado aí, certamente, de afirmação, ele vem com o advérbio de negação. Não morrerás, mas sereis como Deus, Dizendo ainda nas entrelinhas, que a desobediência é melhor do que a obediência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. As pessoas que enveredaram por este caminho, se você perguntar a eles se eles foram felizes ou estão felizes, se eles forem honestos consigo mesmo, vão dizer que não. Porque deixou sequelas, mágoas, arestas na família. O casamento foi estabelecido por Deus para nossa felicidade. E quando a desobedecemos a este princípio, somos felizes. A mulher samaritana é uma personagem que pode muito bem nos falar sobre sua experiência nessa área. 6 maridos. Teve experiência fora, mas sempre infeliz. Ela continuava com muita sede na alma, pois os muitos programas não lhe trouxeram paz. Não se deixe enganar por essa ideia da liberação sexual. Uma das coisas que deve ser preservada no casamento, e às vezes negligenciamos, é a questão de colocar cercas ao redor. Crie também cerca ao seu redor para não cair. Sem cerca, a vinha é pisada e se transforma em pasto. Então perceba que a vinha, isso aqui é um exemplo do Palestina, né, Jerusalém, na agricultura, na plantação de uvas, né, ela é cercada para que não seja pisada. Então a gente tem que colocar cercas em nosso relacionamento, em nossa família, para que ele não seja destruída pelos valores deste mundo. Abigail foi fiel, apesar de Nabal ser como era, mas ela continuou fiel. Ela não fugiu de casa. Ela voltou para casa. E é isso que a gente tem que entender desta lição. Investir na sua casa. Invista na sua casa. Priorize o seu lar, que é o primeiro santuário construído por Deus. E Deus nos abençoe abundantemente. Um abraço. Até o próximo estudo.